passar a palavra agora para o mediador, nosso amigo doutor promotor Sidney Rosa. A palavra é com o senhor. Boa tarde a todos. Primeiramente, queria agradecer o convite do Procon Carioca, agradeço na pessoa da secretária, agradeço também ao Fábio, à Renata. Temos uma parceria muito grande com o Procon Carioca. Considero amigos, né? Hoje em dia a gente já posso dizer que o Fábio, a Renata, todo o pessoal do Procon são amigos do Ministério Público. Temos um site que funciona numa parceria entre o Procon Carioca e o Ministério Público. Para quem não conhece, é o Consumidor Vencedor, consumidorvencedor.mp.br. Nós temos uma parceria que é importantíssima para o Ministério Público com o Procon Carioca, ou seja, se você faz uma notícia no nosso site, você manda para o Ministério Público e pode mandar diretamente para o Procon Carioca também. Então, o caso individual é tratado pelo Procon e o coletivo é tratado pelo MP. É muito interessante e agradeço muito ao Procon por essa parceria. Foi o primeiro Procon a aderir ao site e estamos sempre trabalhando em conjunto. A Defensoria Pública também. Está aqui a Larissa, a Alessandra, a Patrícia, são amigos também. A Defensoria é um grande parceiro e cada vez que a Defensoria cresce eu fico mais feliz, porque eu sou cidadão. Eu não sou promotor, eu sou promotor durante o trabalho, mas eu sou cidadão e eu quero que as coisas melhorem. Então, se a Defensoria está fazendo elas melhorarem, eu bato palmas para a Defensoria e quero que ela cresça cada vez mais. Queria cumprimentar a professora Rosângela. Não fui seu aluno, mas assim, só tenho boas referências. Inclusive, fui aluno do mestrado em Direito da Cidade da UERJ. Então, todas as pessoas eram extremamente... festejavam muito a professora Rosângela. É uma pessoa central na área de direito urbanístico também, direito administrativo. Então, eu cumprimento, tenho muito orgulho de ser parte dessa mesa. Me colocaram numa posição muito difícil aqui de debater, né, com essas pessoas extremamente capacitadas, um assunto que foi extremamente exaurido hoje. Então, eu queria destacar algumas coisas. Vou ser breve, as pessoas já devem estar cansadas do tema, mas eu vou ser breve em alguns pontos que são muito interessantes, pelo menos para mim, né? O primeiro ponto, às vezes me questiono, né, por que hoje a gente está falando de superendividamento, por que as pessoas estão superendividadas. O que me ocorre, pessoalmente, é que é um produto, talvez, o crédito enquanto um produto, né, a gente tem que ver dessa forma, muito fácil de ser conseguido. Né? Eu fico imaginando o que aconteceria se alguns remédios tarja preta fossem liberados e fossem adquiridos a preço de banana. Como é que seriam as pessoas? Como as pessoas estariam doentes? Né? O crédito, será que dinheiro vicia? Será que crédito vicia? Né? Há um produto extremamente perigoso, que é o crédito. As pessoas perdem completamente o controle da sua vida. As palestras mostraram isso, casos onde as pessoas preferiam até morrer, né? Perdiam a vontade de viver porque já não tinham mais esperanças, não tinham mais o que buscar, só tinham que pagar. Então, é um produto extremamente perigoso. Como talvez uma cadeira que possa quebrar, um automóvel que possa sair de uma estrada por um defeito de fabricação, crédito é um produto extremamente perigoso. E talvez, aí eu faça meia-culpa, Ministério Público, talvez os outros órgãos possam fazer também, mas eu faço. Por muito tempo, a gente não tratou o crédito como algo perigoso. A gente tratou o crédito como um produto outro qualquer, onde o gerente aconselhava, fazia-se o contrato e as pessoas conseguiam fazer aquela contratação da forma mais fácil e segura possível. O crédito é tão fácil, eu me recordo, eu me coloco uma situação pessoal, aconteceu comigo ano passado. Estava terminando meu doutorado fora, passei muitos meses morando na Itália. E aí eu levei 2 cartões de crédito, gastava com os cartões de crédito, e eu pensei, só vou usar o segundo quando o primeiro estourar, porque eu já vou saber mais ou menos quanto eu tiver gasto. E eu comecei a gastar, né, obviamente me controlando, mas esperando que aquele crédito estourasse para eu começar a usar o outro já com mais parcimônia. Acenderia a luz amarela. E nada daquele estourar. Um certo dia eu fui consultar na internet quanto é que estavam meus gastos no cartão. O que aconteceu? Estourou o limite, eles me cobraram uma taxa de análise de crédito e me deram mais crédito. Ou seja, já tinha ultrapassado o meu limite, não sabia, se eu não tivesse algum tipo de cuidado, eu voltaria do doutorado mais endividado do que qualquer outro superendividado que atende a Defensoria Pública. Mas o fato que eu quero trazer com isso é que o crédito está muito fácil. É um produto extremamente perigoso e extremamente fácil de ser acessado, né?
E essa sociedade que a gente fala é a sociedade atual, não é a sociedade de consumo, é um monstro. Temos que mudar a sociedade, temos que ter noção de que a sociedade é essa que a gente vive. Né? Hoje, antigamente, a gente vivia numa sociedade onde as pessoas eram reconhecidas pelo sobrenome. Fulano é filho de Cicrano, fulano é o padre, fulano é o presidente, fulano é o professor. Hoje em dia, você é várias pessoas ao mesmo tempo. Você é o dono do carro preto, que namora a fulana, que tem não sei o quê, que também dá aula disso, que é promotor também. Então, as pessoas têm essa individualidade muito diferenciada em cada setor que ela atua na sociedade. Então, para você se incluir ou desenvolver essas individualidades, você acaba tendo que ter também. E esse ter que é exigido a gente, se não tiver algum controle sobre isso, se não tiver algum limite para isso, as pessoas vão ter porque elas precisam ser. Né? Parece um negócio abstrato demais, mas a verdade é essa. As pessoas precisam das coisas também para terem a sua própria individualidade. E a sociedade impõe isso, nós temos que conviver com isso. E aí, o que a gente coloca, foi destacado aqui, tanto pela professora Rosângela quanto pela Larissa, que eu achei extremamente interessante, a dificuldade do judiciário tratar isso. E por que dessa dificuldade do judiciário tratar isso? O judiciário, como a gente fala numa linguagem mais técnica, ele adjudica alguma coisa, ou seja, se alguém disputa esse copo de água, o juiz vai falar o seguinte: esse copo de água é do fulano, ele adjudica esse copo de água para o fulano. Se alguém está discutindo uma dívida, o juiz tem que dizer que alguém está certo e o outro está errado. Ele não vai apurar porquê da dívida, como é que é a situação do cicrano. Alguém perde e alguém ganha. Por isso é tão difícil tratar o superendividamento no judiciário. Eu lembro aqui de uma história de um sociólogo, Niklas Luhmann, que ele conta. Essa história é recontada por muitos sociólogos, que é interessante para a gente tratar dessa questão. A história do 12º camelo. É bem curtinha. Um beduíno muito abastado fez um testamento dizendo que ele deixava metade da fortuna dele, ele tinha 3 filhos, metade da fortuna dele para o filho mais velho, um quarto da fortuna dele para o filho do meio e 1/6 da fortuna dele para o filho mais jovem. Só que quando ele morreu, ele só tinha 11 camelos. E aí levaram isso para um juiz. O juiz olhou aqueles 11 camelos. Nós estamos com uma dificuldade danada de decidir isso. Como é que eu vou metade dos 11 camelos para um quarto para outro, 1/6 para outro? Aí o juiz fala o seguinte: espera aí, eu tenho uma solução para o caso. Eu tenho um camelo. Eu vou emprestar o meu camelo para vocês. Vocês fazem 12 camelos. E aí eu divido metade, 6 camelos eu mando para o filho mais novo, mais velho, 1/4, ou seja, 3 camelos, vai para o filho do meio, e 1/6, 2 camelos, vai para o filho mais novo. 11 camelos, vai sobrar 1. Aí vocês me devolvem o meu camelo. Por que essa história é interessante? Porque, nesse momento, ele demonstra o seguinte: não se pergunta se o camelo do juiz é diferente do camelo das partes, né? Se para as partes era importante a raça do camelo ou não, ou o que o camelo fazia, ou qual a idade do camelo. Simplesmente o que o juiz precisava era fazer a conta. E isso acontece com os conflitos que a gente leva para o judiciário. O juiz precisa decidi-los, independente das várias razões que chegam àquele conflito. Então, esse é o grande problema de levar o superendividamento, ainda mais num momento onde a gente, apesar de ter esses microsistemas, a gente tem uma dificuldade muito grande de parametrizar isso de uma forma vencedor e perdedor. Então, por isso que a Comissão da Defensoria Pública é tão interessante, porque eles fazem um trabalho extrajudicial fantástico, de chamar o credor e mostrar para eles que aquela pessoa pode pagar e pode se tornar novamente uma pessoa capaz de ter crédito. Não é lutar contra o sistema e dizer: olha, acabou, você não vai dar mais crédito. Não, vamos tratar o problema de forma que ela continue sendo uma pessoa inserida nessa sociedade consumista, essa sociedade diferenciada atual. Então, isso é muito importante. Não vou me alongar muito, porque os especialistas são a Larissa e a Rosângela, mas eu queria colocar uma questão para as duas, se elas puderem pontuar, que seria o seguinte: hoje em dia a gente vive uma série de problemas, porque antigamente, com relação ao crédito, ele é um instrumento, é um produto extremamente perigoso, como a gente falou. E hoje em dia o crédito funciona de uma forma muito diferente de como funcionava o crédito antigamente. Né? Antigamente você imaginava o seguinte: eu contraio um crédito, eu passo a ter o dever de pagar aquela quantia e o banco tem o dever de me fornecer aquela quantia. Hoje em dia acontece uma situação curiosa: o banco não quer que você pague. Hoje a gente tem ação civil pública
várias ações civis públicas do Ministério Público. Por quê? Porque o sujeito chega no banco para pagar e o banco fala, não vou te dar o número, o valor que você precisa para quitar. Ou eu preciso pagar 1000 coisas, pagar taxas para conseguir o valor que eu preciso para quitar. Ou seja, ele quer que você se mantenha naquele ciclo de vida do crédito. O grande problema é quando você se torna superendividado, porque aí você sai desse sistema. Então, eu queria colocar o seguinte, certamente, a informação é um ponto extremamente importante nesse sistema. Quando a gente coloca que o valor do bem é R$ 99,00, em 1000 parcelas, aquilo chama atenção, porque a 1000 parcelas está pequenininho. Quando você vê que o valor é R$ 99.000, aquilo te assusta e você faz você pensar 2 vezes antes de comprar. Isso é extremamente importante. Mas existem coisas também muito importantes, que é assegurar que esse produto extremamente perigoso não seja acessado de forma tão fácil quanto ele é hoje. Então, o projeto 283... ele tem uma série de vantagens e, por isso, ele está tendo uma tanta dificuldade no trâmite desse processo, porque é um lobby muito grande dos bancos, das financeiras, para mudar questões previstas nesse... O que é esse 283, para a gente saber? O projeto 283 é um dos projetos que alteram o Código de Defesa do Consumidor, e ele prevê uma série de regras voltadas a proteger o consumidor do superendividamento. Então, ele prevê que as instituições financeiras deem mais informação ao consumidor, que o crédito consignado esteja limitado a 30%. E aí entra a questão da professora Rosângela, uma questão que a Larissa colocou, que é muito interessante, é 30%, mas existem outras coisas que incidem ali. 30% mais o cheque especial pode ser 100%. Então, isso a gente tem que pensar. Mas é relevante porque hoje a gente não tem ainda essa norma, então vamos avançar aos poucos. Então, o que eu queria colocar é o seguinte, tendo em vista essa situação de que a informação é importante, que a educação é importante, mas que também é importante proteger de forma mais elevada essa circulação dessa mercadoria que é tão perigosa, quais seriam os pontos fundamentais de regulação mesmo do crédito ou questões de normatização que seriam importantes para a gente conseguir reverter essa situação hoje? O que vocês entendem assim, de mecanismos globais, que não sejam simplesmente o consumidor, a informação do consumidor, a educação do consumidor de consumir o mínimo, consumir o necessário, mas o que precisa mudar nesse sistema atual de fornecimento de crédito para que a gente consiga também progredir no controle sobre esses mecanismos, sobre esse mercado que é tão perigoso, mas tão desregulado? Não, pode ser você, enfim, como que... Bem, Sidney, excelente reflexão. Deixa eu ver se eu entendi, porque, na verdade, a sua pergunta é no sentido de qual mecanismo legal, jurídico, regulatório, para a gente evitar isso que a gente acabou de mostrar aqui, para evitar que esse crédito, usando até as suas palavras, que é um produto que está sendo colocado no mercado de forma indiscriminada. Eu diria que ele está sendo colocado de forma indiscriminada. Então, bem diferente do que a gente viu há um tempo atrás, hoje o crédito é dado. E aí, Rosângela, até trazendo um pouquinho daquilo que você falou, que causou uma certa polêmica na plateia, acho que metade concordou que aquele que já deveu não consegue de novo o crédito, só para contribuir, colaborar. De fato, eu acho que pode existir, sim, alguma restrição para aquele que já ficou inadimplente, mesmo que ele já esteja fora dos cadastros negativos de crédito. Isso, na prática, pode existir, e aí vai depender da política de cada banco, de cada instituição, se ela vai querer ter de novo digamos, dar uma segunda chance, ou se não, se diz, olha, esse realmente ficou 10 anos me devendo e não é um cliente que eu quero no meu banco. Mas, só para contribuir, tem um sistema agora, que quer dizer, uma novidade que está sendo discutida pelo STJ, que é o Credit Score, que é o scoring, que diz justamente isso. São critérios que as instituições financeiras têm, nebulosos, sigilosos, confidenciais, que eles se utilizam para justamente negar o crédito. Assim, que, na verdade, é uma empresa, que é a SPC, Serasa, Boa Vista, que já fazem o cadastro negativo. Elas vão ranquear. Então, todos nós aqui somos ranqueados e a gente tem uma nota de 0 a 1000. E, dependendo dessa nota, você está com o nome limpo
você já passou o seu prazo de SPC e Serasa, que são 5 anos, então você, em tese, entre aspas, já teve a decadência desse direito de você estar excluído, e, mesmo assim, dependendo desse ranqueamento que é feito, você pode, sim, ter o seu crédito negado, não obstante você estar sem a negativação no SPC e Serasa. Então, é um sistema... E aí a gente precisa de um outro evento só para falar dele, porque é uma questão que precisa ser discutida pela sociedade, até porque o STJ promoveu a primeira audiência pública para tratar disso. Eu tive a oportunidade de falar e sustentar lá no STJ sobre isso. Mas, assim, isso que até tem um pouco a ver com o que você disse, Sidney, porque é o seguinte, a gente recebe uma nota e a gente pode, muitas vezes, a gente pode, ao mesmo tempo, ter um crédito indiscriminado, ter crédito muito fácil, mas o sistema pode ser cruel também de te negar um crédito e você não sabe por quê. E aí entra uma outra questão, que você coloca na balança. A gente quer a concessão responsável do crédito. É claro, a gente está debatendo e a gente está levantando essa bandeira da concessão responsável. Por outro lado, a gente não quer discriminação também na concessão desse crédito. São duas coisas diferentes. Uma coisa é a concessão responsável, outra coisa é você ter essa discriminação. Você não pode dizer, eu vou dar... Deixa eu olhar bem para você. Vem cá, onde você mora, hein? Então, assim, o banco tem que ter os seus critérios, é óbvio. A gente não vai também lutar porque tem que dar crédito para todo mundo, porque crédito é confiança. Então, só que a gente tem que fazer um paralelo seguinte, também a gente não pode estar numa sociedade que há discriminação e que há critérios utilizados pelos bancos que a gente não conhece. Então, lá no STJ, o que a gente está batalhando não é assim, não pode haver isso. Espera aí, eu quero saber quais são os critérios que estão sendo utilizados para que eu tenha uma nota nesse ranqueamento. E aí mostrou o caso de uma pessoa que tinha um ranqueamento muito baixo, e aí depois ela foi entender, porque ela tinha ação na justiça, já tinha entrado com uma ação na justiça contra aquele banco. E aí a nota dela ficou baixa, ou seja, ela está lutando pelo seu direito, está buscando o Poder Judiciário para ser ressarcida, ela é lesada, porque, além de ter sido lesada, ela é lesada de novo, porque o ranqueamento dela está baixo, ela tem um crédito negativado. Então, assim, eu acho que é uma outra questão, e aí só para complementar o que você tinha dito. E, Sidney, assim, o que eu acho, assim, aí uma opinião pensando alto juntos aqui, usando esse momento para a gente refletir. Em relação à concessão do crédito, o PL tem, sim, esse mote principal, que é de regular, principalmente, e ele fala de uma etapa prévia, que é a publicidade, que é a oferta. Então, acho que é importante a informação, tudo isso que a gente falou que o PL trata de uma forma importante, e trata da segunda etapa, para a gente parar de depender, como eu disse, da boa vontade do banco X, Y, porque hoje eu posso, felizmente, dizer que os bancos estão no Nudecom, participam desse projeto, mas lá em Manaus, lá em Belém, lá em sabe, em uma cidadezinha do interior de São Paulo, pode ser que esse mesmo banco que está aqui negociando comigo, ele diga, não, aqui eu não quero negociar, não, vou negociar lá com o Nudecom, com a doutora Larissa, mas aqui eu não tenho proposta nenhuma. Então, a gente vai uniformizar, então, o PL vai trazer essa obrigatoriedade da renegociação. Então, acho que, em se tratando de despejamento, esse talvez seria o principal legislativo, falando de forma legislativa, é isso. E outra, que é um sonho, porque eu sou uma pessoa otimista, então eu sonho ainda nessa vida, né? Não falar mais para nenhuma jornalista estrangeira, como eu tive que dizer, que a gente não tem regulação em taxas de juros, que a gente tem uma política ainda que é autorregulatória, ou seja, na verdade, o próprio mercado se regula. Eu acho que, em alguns momentos, esse é um grande problema que a gente vive. Então, o meu otimismo, talvez exagerado, como todo brasileiro, que a gente não desiste, é ver algum dia essa política de juros, ver o órgão regulador um pouco mais presente, um pouco mais eficiente, porque a gente sabe que o equilíbrio do mercado, essa questão da regulação é uma questão delicada, mas eu ainda acredito que a gente possa vislumbrar, em algum momento, uma política regulatória mais presente. Então, acho que essas são as contribuições que eu teria. Obrigada. Rapidamente, que adianta da hora. Eu acho que você faz uma pergunta chave, né?
Afinal de contas, o que nós podemos fazer? Simples assim. As coisas simples são as mais complexas, na verdade, não é? O que aparentemente é simples. Então, eu acho que, do ponto de vista legislativo, uma vez que tenhamos... Porque o PL, o projeto de lei, né, 283, ele é importante porque ele trabalha com a prevenção e com o tratamento. Então, ele trabalha com os dois lados da moeda. Não quer dizer que vai haver perfeição, mas, obviamente, você vai arejar um código que tem mais de 20 anos. Então, obviamente, não é? Ele há de ter, vamos dizer assim, lacunas, né, que poderiam ser parcialmente supridas. Eu acredito muito no papel do intérprete. Eu acho que o intérprete é o advogado, é o promotor, não é só o magistrado, na minha compreensão. Então, interpretando e produzindo sentido para aquela norma, qualquer que ela seja. Então, mas como esse fenômeno, aliás, como todos os outros, ele é um fenômeno social, né, obviamente jurídico, etc., nós temos que pensar coletivamente. E pensar coletivamente é pensar em sociedade civil e não pensar num Estado que está separado, que o Estado que é aquele ente lá no espaço sideral. Nós estamos aí. Então, nós estamos numa saia justa, digamos assim, não é? E esse é o problema do banco de dados, dos dados, que eu tinha até colocado aqui para falar, mas não dava tempo de tudo, porque são os efeitos colaterais que eu estava pensando, porque você tem um banco de dados e tem direito à informação a tudo sobre a sua vida. Vamos pensar só no indivíduo, né? Só no cidadão. E, nesse caso, eles sequer estão sujeitos à legislação do Código do Consumidor, porque eles dizem que não são do banco de dados. Eles buscam no banco de dados os dados para, então, fazer o perfil A, B, C. Nós estamos numa sociedade que é a sociedade que se chama por projetos. Então, você vale pela capacidade que você tem de estabelecer redes e pela expectativa que você cria nessas redes atuais e futuras, né? Então, você também tem que pensar desse modo. Eu não sou tão otimista. Eu já fui otimista. Eu vou ficar com um sentimento horrível aqui, que não devo ter, que é inveja, muito menos de uma aluna. Eu acho horroroso esse sentimento, mas é muito humano, né? É muito humano esse sentimento. Porque eu já estou um pouco cansada, então já estou achando que vai ficar difícil mudar. Mas não quer dizer que não tenha esperança. Não tenho tanta quanto você. Então, nessa questão, principalmente desses riscos, o que nós temos que é sociedade civil, tem que movimentar. Ele está falando num autor maravilhoso, né? Lurma, que é difícil, é uma paulada esse autor. Eu não sei, vamos para o Gramsci, vamos ter que buscar, não é? Quem já viveu a história, quem pode nos ajudar a ver melhor e mais adiante. Porque eu acho que o IDEC é isso, o Brasil com isso, Defensoria é isso. É no coletivo que nós vamos ter algum alento, eu acho. Sinceramente. Eu acho que, individualmente, nós temos pouco espaço. Obrigada. Gostaria agora de saber, alguém tem alguma explanação ou pergunta para... Eu queria... O que eu gostaria de falar, isso aqui não está falando. Aqui. Está um pouco baixo. A questão relativa ao crédito disponibilizado, a gente tem que lembrar que a crise de 2008 não foi uma crise imobiliária, foi uma crise de crédito. O dinheiro era muito barato, o dinheiro era disponibilizado para todo mundo e se fez como um problema de vários consignados. Eram várias hipotecas, a primeira, a segunda, a terceira e quarta hipoteca, e pipocou tudo. Então, as pessoas ficaram super endividadas. Então, essa questão da disponibilização de crédito está muito ligada à taxa de juros. Quando a taxa de juros está muito barata, é uma farra. É o que aconteceu com esse montão de automóvel na rua. E outra coisa que passa a ser fundamental, como conclusão disso tudo, e quanto ao seu pessimismo pode acontecer, a solução está na atuação do Batalha. Cadê o Batalha? Aqui. Não é? É a educação financeira. Agora, nós não temos nem educação básica, quanto mais a financeira. Está melhorando, porque agora
nas normas da Estratégia Nacional de Educação Financeira. Não sei se todos vocês sabem, essa matéria foi inteligentemente distribuída em 3 ou 4 matérias da educação fundamental. Então, matemática faz juro simples, juro composto, geografia fala de câmbio no mundo inteiro, história fala da história do escambo e transformação da moeda, e todo mundo naturalmente vai sendo educado com a educação financeira. Quando o povo, as pessoas todas tiverem educação financeira, aí vão poder escolher. Porque o alemão não pega dinheiro à toa assim, não. O alemão não resiste ao consumo. Ele vai comprar televisão, está 200 euros, e o mês passado estava 196, ele não compra não, vai esperar baixar. Então, esse comportamento do consumidor é uma coisa que está muito na moda hoje em dia, que é a psicologia do consumidor, as tais finanças comportamentais, que estão sendo hoje bastante estudadas, é o que está por trás disso tudo. Como que a pessoa física vai se comprometer com crédito se não puder pagar. Então, é uma questão de educação financeira e de nível de taxa de juros. Só para complementar. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor. Agora, secretária Solange Amaral. Olha só, nessa questão da educação, eu estou mais com a professora, porque eu me lembro, e vocês nos ajudaram muito, uma senhora secretária de educação. Eu não vou dizer o nome, nem devo, mas, como já passaram muitos, secretária de educação, uma servidora pública cujo contra-cheque era uma senhora aposentada. O contra-cheque dela, acho que era 20 mil, 18 mil, se eu bem me lembro. Não faltava a ela educação. Ela tinha 13 empréstimos. Vendeu o apartamento, o filho não sabia. Vendeu o apartamento que ela morava. Foi morar, né, ela morava na quadra da praia, em Copacabana, foi morar naquela época na Tijuca, onde os imóveis eram. Hoje em dia, a coisa já mudou. Então, nem sei o que... E aí eu liguei para a Larissa, pedi socorro, botei, ela me procurou, a gente botou no carro, levou lá, e para pedir, porque era um assunto tão enrolado, tão complicado, que eu pedi para a defensoria. Eu acho que não é educação como a gente acha, eu acho que é muito mais comportamental, informação. Talvez o nome educação não seja o melhor. Outra coisa também que eu vi aqui, que você falava ali, falou ali, infortúnio. Às vezes não é infortúnio, às vezes é imprevisto positivo. Você foi convidado para ser madrinha de um casamento. E aí tem que dar um baita de um presente. Você chega em casa e teu filho diz, vou casar. Você tem que pagar a festa. Como é que é? Então, às vezes, você está afim de uma pessoa, tal, vamos para Búzios, mas apartamento de graça, tem uma casa lá para a gente ficar, não vai pagar nada. Então, você vai, claro, vai jantar, vai isso, vai aquilo, vai gastar dinheiro. Então, muitas vezes, é o que fala a emoção, é o que fala você. Então, eu não sei essa coisa do passivo também, viu, professor? Só para fazer um pouco de polêmica, se no passivo eu estaria com você. Porque eu acho que não é bem assim. Eu acho que não é bem assim, porque tem muita gente, tem muita gente que passa também pelo divórcio, pela doença, e não vira super endividado. E reage de outra forma, sendo duas pessoas, se é que a gente pode comparar indivíduos. Então, eu não sei se é bem assim. E estou segura que não é só o infortúnio. Eu acho que é o que fala a nossa emoção. E aí, seja infortúnio ou não, ou prazeroso, mete o cartão. Outra... A senhora vai casar e ainda diz para ela, mãe, a menina está grávida, então é o casamento mais o bebê, mais o... É isso. Às vezes é alegria. É o imprevisto. Negativo ou positivo.
A ideia do crédito tarja preta é espetacular. Essa ideia, olha, eu vou usar assim, porque é gráfico, graficamente ele gera imagem. A gente vive numa sociedade de imagem que gera. Então, crédito tarja preta, nossa dica aí do Facebook vai ser crédito tarja preta. É maravilhoso, isso todo mundo entende. Podia botar no anúncio da Crefisa. Tarja preta. Eles vão botar, vão. Cuidado com esse crédito. Eles vão botar ou não vão botar? Eu também não quero ser processada por eles, mas a gente dá um jeito. Negativar, tarja preta, conversa, bota um cachorrinho com a cor ao contrário. Nada, dá para fazer. O da Crefisa, até o cachorro é artificial, né? Exatamente, não é à toa. E uma outra, peraí. Uma outra coisa só, essa coisa, eu fui outro dia, eu estava chegando de viagem, aí fui no free shop, tinha ali um chocolate, falei, pô, vou levar um chocolate para cá. Aí botei um no carrinho. Aí vem uma mocinha, né? A senhora não quer levar outro? Vai ganhar mais um. Eu falei, eu não quero gastar o dobro. Porque, na verdade, é isso. Não é comprar mais um. É sugerir a você que você gaste o dobro. Então, esse raciocínio a gente não tem. Também não sei se o alemão, o negócio da televisão dos 200 euros, se é por educação. Eu acho que é formação. O português também não comprará. O português também é poupador. O francês também é poupador. O chinês é poupador. Nós somos como os americanos, gastadores. E temos prazer de consumir, não temos prazer de poupar. Porque eles têm prazer. Eles têm muito prazer em poupar. Então, não é bem por isso. O português também não compraria, não. O português ia esperar e ia comprar por 178. À vista. Ainda ia arranjar um desconto. Pronto, então era isso. Acho que o Flávio quer falar. Fly lá. Tem uma outra moça também que levantou a mão. Quer vir? Isso, não quer vir aqui na frente? Não aguentei. Desculpa. É mais forte do que eu. O que me assusta um pouco é saber que vocês estão nessa batalha aí há muito tempo e eu vivi exatamente isso. Eu fui um super endividado, mas eu até brinco que eu sou ave fênix. Eu ressuscitei das cinzas, nem fui endividado, eu quebrei logo no... Quando eu vejo tudo isso, vocês falando isso aqui, eu fico um pouco assustado. Porque se vocês que têm a lei estão com essa dificuldade de resolver isso, imagina quem não tem a lei. Eu acho que a educação financeira, eu ouvi uma frase também, que a educação muda tudo. Se não tiver educação, quando a pessoa tem educação, independente do que for, se é educação alimentar, se é educação financeira, se é educação física, mas a única coisa que a gente não pode perder, e a única coisa que pode mudar se chama determinação. Se você determinar que você não quer ser mais endividado, você não vai ser mais endividado. Se você quer determinar que você quer emagrecer, você vai emagrecer. Não tem segredo, não tem mágica, não tem nada disso. Eu lido com pessoas que eu nem conheço, que me ligam dizendo que vão se matar porque estão devendo, ou então estão se separando por causa de dívidas. Se eu pudesse abandonar tudo que eu faço hoje só para viver, só para trabalhar por essas pessoas, eu faria. Porque é muito ruim a gente ficar endividado. É muito ruim não ter conta, o dinheiro para pagar. E a lei é simples, vocês sabem disso. Não foi eu que falei, não. Foi a revista Você, S.A., que falou. Eu li e coloquei no meu site. Quando qualquer brasileiro chega ao limite de não conseguir pagar o que deve, se o dinheiro cai na conta e o cheque especial leva tudo, está na hora de parar. Como qualquer empresa faz. Abre concordata. Se o nome não está sujo, troca de banco e começa tudo de novo. Mas lembrando, não vai ter outra chance. A lei é clara, mas a gente não pode falar isso na televisão. A gente não pode falar essa verdade. Mas quando a gente pode levar para essas pessoas que estão endividadas, que não conseguem pagar suas dívidas, porque os juros, a gente não consegue negociar com as instituições. Não dá. Se a gente tiver que pagar o que as instituições estão cobrando para a gente não consegue pagar. E o que fazer? Se matar? Gostei dessa frase. Devo, não nego, pago quando puder. E o brasileiro paga, mas dá para esperar um pouquinho, quando tiver que pagar. Agora, lembrando,
eu não sei se vou falar a palavra certa. Qual é o nome daquela doença que dá, que a gente tem que cortar um membro? Não. Gangrena. O endividamento é exatamente isso. Se você percebeu que está endividado, não fica tentando, corta logo o problema. Porque se começar a contaminar, vai chegar uma hora que você não vai conseguir pagar. Então, se tiver alguém aqui endividado, fica tranquilo. Dá para sair do buraco de qualquer jeito. Não se preocupe. Agora, só depende de você. Determinação. Eu estou num parque de diversões. Eu nunca gostei tanto de estar no lugar como eu estou hoje aqui. Porque eu acredito na educação, qualquer tipo de educação, mas eu acredito na educação financeira. Obrigado. Tem mais alguém querendo fazer alguma pergunta? Mais alguém querendo fazer alguma pergunta? Ali, leva ali. Eu acho que eu não preciso do microfone. Não, então tá. E a minha pergunta é para o legislativo. O áudio da câmera, por favor. Obrigada. A pergunta é a seguinte: o Brasil é um país onde mais tem proibições, ou seja, o governo controla completamente a gente. Nós não gozamos da liberdade como goza os Estados Unidos, como já foi mencionado, que o indivíduo ele tem total poder da sua propriedade, ele pode até deserdar um filho, enfim. Eu já presenciei essa cena de uma pessoa, vamos dizer, de um nível cultural baixo, abre uma conta no Itaú, já que a gente mencionou a Crefisa, e o Itaú não tem o poder que tem a Crefisa, ela vende o crédito, ela vende, o produto dela é esse. Mas o Itaú, supostamente, está no mercado, ele tem uma concessão para fazer um outro tipo de trabalho. E, no entanto, ele abre uma conta a uma dona de casa e diz, a senhora pode fazer um PIC, onde o PIC é a coisa mais furada que existe nesse país. Ou seja, eu não estou comprando nada, eu estou dando dinheiro para o banco compulsivamente, sem saber. E na hora que eu quero resgatar, eu vou resgatar. É melhor ir comprar uma joia do que fazer um PIC. Porque a joia também eu vou ter 70% do valor na hora que eu for vender, mas pelo menos eu usufruí da joia. Do PIC eu não usufruí nada. E é um sorteio, e é uma tômbola, e é uma pirâmide. Como isso é permitido no Brasil? Onde o governo, onde o Poder Judiciário ele controla 300 mil coisas, mas isso não. Ou seja, muito bem, é ótimo a autoajuda de não chegar a se suicidar por um superendividamento. Mas e esses órgãos que começam a gerar superendividados sem que eles saibam que estão sendo superendividados? Isso aconteceu com uma empregada doméstica que passou a usar o seu LIS, o seu cheque especial, porque ele é apresentado dessa forma pelo gerente. Olha, você tem agora já X reais, e ela não tem nada disso. Ou então, por que não faz um PIC? É super bom. Então, por que os bancos têm essa permissão de fazer isso? Essa é a minha pergunta. Entendi. Eu posso responder sobre o PIC? Não. Pode, não. pode. Porque brincando. É o seguinte, não, peraí, mas aí eu conheço o assunto a ponto de poder responder. É o seguinte, que é a minha teoria. Não, eu sei. Isso ela falou não porque nós temos muita intimidade. O PIC, ou seja, o sistema de capitalização que é oferecida pelo banco, pelos financistas de maneira geral, eles acham muito ruim o investimento. Por quê? Pura e simplesmente, depois de 5 anos, você tem o valor total simplesmente corrigido pela inflação. Mas tem. E o que eu acho que isso não é nada demais? Porque dentro das finanças comportamentais, da maneira da gente se comprometer com uma realidade, como disse o Fly, eu acho que toda dieta é boa, desde que seja feita. Essa que é a realidade. Então, na medida em que o PIC... Outro dia o Banco Itaú me ligou e disse assim, olha aqui, o senhor tem 5 mil reais aqui, o que o senhor quer fazer com isso? Eu falei, ué, o que houve? Estava fazendo 5 anos que eu tinha aplicado R$100 por mês durante os 5 anos e dava 5.100 e pouco, e eu não sabia. Por que eu não sabia e por que eu não notei? Porque todo mês foram debitados R$100 na minha conta, que não chegou a fazer falta, porque não era nada demais, e eu poupei. Valor que eu não teria se eu não tivesse sido debitado aquele valor. Isso é, assim, um troço brutal? Não é. Não é, porque é
aquela história da gente. Eu tenho uma teoria também que a gente quer poupar, pague um dízimo para vocês mesmos. Cada um pode criar a sua igreja e pagar, antes de tudo, vou pagar o dízimo para mim. Você vai poupar. 10% é um carnê no meu nome, exatamente, está aqui. Então, eu tenho a minha própria igreja. A minha igreja chama-se Igreja Financeira dos Juros dos Últimos Dias. Obrigada. Então, Deixa eu só complementar. Obrigada, claro. É claro. Esqueci. Qual é o seu nome? Luciano. Não, excelente assim também a sua colocação. E aí eu diria o seguinte, né? O Banco Central é o órgão regulador e ele, todos os produtos, enfim, os bancos, eles precisam de autorização, né, do órgão regulador, e o Banco Central provavelmente isso é autorizado, né? Esse tipo de, por exemplo, você deu o exemplo do PIC, acho que é chamar título de capitalização. O que eu diria, eu não sei assim se o problema é PIC ou tem outros nomes, né? Tem a criatividade. Eu acho que o problema não é nem o produto em si, porque existem diversos, né, no mercado. Eu acho que a questão que você tocou na questão da sua secretária do lar, e eu falei da minha, que tinha 18 cartões, eu acho que é a questão principal, não é nem assim, devia ser proibido. Acho que esse é o mercado, a liberdade, o órgão regulador realmente autoriza que isso seja feito. Eu acho que o problema está ali naquele momento onde esse produto é vendido, oferecido. As pessoas não sabem a diferença de um PIC para poupança, aquela gama de produtos que é oferecido ali. Há ali uma ausência, uma carência de informação. Eu acho que esse é o grande problema. Porque eu digo isso na FEBRABAN, na Federação dos Bancos, porque de vez eu sou muito chamada para participar de eventos lá. Já falei isso para o Banco Central também. Enquanto o gerente precisar de metas, enquanto aquele que tem que te aconselhar, que, como eu disse na minha palestra, esse que tem o dever também de aconselhamento, que é quem está na ponta, enquanto ele depender de metas e de produtos, vai continuar tendo venda casada, porque esse exemplo que você deu, a pessoa vai abrir uma conta e ela sai de lá com cartão de crédito, com PIC, e isso é o que a gente chama de venda casada. Isso é proibido. Isso, sim, é proibido. Assim, essa é uma prática abusiva, rechaçada pelo Código, e que não pode acontecer. Muitas vezes a pessoa não sabe que isso é uma venda casada. Então, ela entende que, para ter aquela conta, ela precisa também ter aquele cartão de crédito. Eu acho que o problema principal aí, respondendo a sua pergunta, é a informação. Mas, na verdade, não é uma venda casada, porque eu estou indo pegar um serviço que é de depositar o meu dinheiro e abrir a conta, e estou recebendo a imposição de comprar... Mas isso é a venda casada. Isso é venda casada. O que me vem como aplicação e não é uma aplicação. Não, entendi. Vulgarmente, como o povo diz, é um caso de PROCON. Com certeza. Não, exatamente, o que eu estou querendo dizer, duas coisas. Uma é se a informação falhou e a oferta não foi cumprida, ou se aquilo que foi prometido não está acontecendo, isso é descumprimento de oferta, também rechaçada, enfim, há como a gente lutar. Outra é a venda casada, sem que a pessoa saiba que ela pode ter só uma conta para receber o seu salário e mais nada. Ela tem direito a ter um cartão de débito, por exemplo, para só sacar. É aquele pacote gratuito que os bancos são... Exatamente, são alguns itens, que é um pacote que você tem que ter e você não é obrigado a pagar tarifa. Agora, o gerente precisa daquilo. Então, eu já atendi aos assistidos que falavam assim, olha, eu cheguei lá, eu estava pedindo ajuda e eu saí de lá com mais 2 empréstimos, mais um cartão, e aumentou o meu limite. Então, ele ainda teve um aumento no limite de cheque especial. Não, você está precisando. Aí aumenta o limite de quem já está no fundo do poço. Então, eu acho que é contra isso que a gente tem que lutar. Eu acho que a questão isso eu falo em todos os lugares, o gerente tem que haver uma mudança comportamental, de remuneração. Essas metas são cruéis para eles também, porque, por outro lado, eles ficam num conflito. Eu imagino o conflito de um gerente que vê uma pessoa em vias de superendividar, numa situação muito delicada, ao mesmo tempo, ele também precisa garantir o salário dele, o emprego dele. Então, acho que essa dicotomia, essa é a questão principal, aliado a isso, a falta de informação clara, o dever de aconselhamento, como a gente acha que deveria ser. Tá? Bom, vou passar as últimas considerações aqui da professora, para a gente poder encerrar mesmo. Posso falar?
Eu vou só, enquanto a colega chega já dizendo, só queria lembrar uma outra questão conjuntural. Eu acho que aí vale a pena a gente continuar conversando sobre a crise de 2008 nos Estados Unidos, porque nós não tivemos esse sistema e essa compra de hipotecas aqui. Apresentamos em 2006 trabalhos em jornadas internacionais, no caso foi até na Alemanha, onde comprovamos essa conjuntura diferenciada brasileira. Obviamente que recebemos um rescaldo, evidentemente, mas não tivemos essa crise e esse mesmo processo que houve lá. Mas mais importante, que aí eu acho que talvez possa explicar também a segunda observação do colega, é que não existe problema da regulamentação ou da desregulamentação, da intervenção de um mercado, de um Estado que vem cada vez sendo mais privatizado. A questão fundamental e o modo perverso como isso acontece no Brasil é porque aqui não tivemos, a exemplo como nós tivemos nos Estados Unidos e na Europa, o estado de bem-estar social, ou seja, a garantia dos direitos básicos, pelo menos de morar, de educar e de trabalho. Quer dizer, então, saúde, aliás, né? Então, nós não tivemos essas garantias básicas. Aí, depois que houve essas garantias básicas, por exemplo, na sociedade contemporânea europeia, você tem há um excesso do Estado no mercado, então ele tem que sair, desregulamentar, descodificar. Mas aqui nós não tivemos excesso nenhum, não tivemos essa presença, para depois, então, vivermos a segunda fase. Nós viemos direto cair na segunda fase, né? Então, por isso que os efeitos aqui são muito mais perversos, na minha compreensão, embora eu demande uma análise de um economista, que não é o meu caso. Obrigada. Bom, eu vou ser rápida, que eu sei que a gente já está aqui na hora, né? Mas eu senti assim, impulsionada a dar uma informação para todos. O governo fez, como o nosso colega aqui falou, a Estratégia Nacional de Educação Financeira. E agora fez a Estratégia Nacional de Educação Financeira nas escolas. Nós estamos com os materiais didáticos para o ensino médio disponíveis no site do MEC, para serem justamente baixados e serem usados pelas instituições, pelas escolas, sejam elas públicas ou privadas. Tá? E nessa semana que vem, nós estamos entregando os materiais didáticos para os meninos de 1º ano ao 9º ano. Todos os livros, todos os materiais didáticos foram feitos por um grupo de pessoas multidisciplinar, com o princípio da transversalidade. Não existe uma disciplina, mas sim existe um dever de cidadão do professor trabalhar essas questões com os seus alunos. Nós passamos por um piloto, né? Fizemos um piloto com o ensino médio, com 26 mil alunos, foi avaliado pelo Banco Mundial e comprovou que os meninos que estavam em tratamento, né, que eles chamam, né, na metodologia, atuando com os materiais, evoluíram em relação à questão do consumo e à questão da poupança, e se tornaram multiplicadores para as suas famílias e para a sua comunidade. Então, eu estava lá agoniada, né? Batata me conhece bem, e eu disse, eu tenho que passar essa informação, porque o governo faz as coisas, mas não faz essa divulgação. Gente, já existe. Né? Existe um site chamado Vida e Dinheiro, tá? Que apresenta Vida e Dinheiro, www.vidaedinheiro.com.br, tá? Esse site traz, inclusive, os materiais e a estratégia e a avaliação feita pelo Banco Mundial. Então, eu me senti no dever de cidadão de dizer para vocês que o governo está fazendo um pedacinho. Cabe a gente fazer os outros pedacinhos. Tá? Obrigada. Muitíssimo obrigado pela colaboração. É que alguns debatedores, a doutora Larissa vai para Friburgo, outro debate lá. Rapidinho, 30 segundos. Eu vou para Friburgo. Aqui, na verdade, o que eu queria dizer é o seguinte, eu também estava muito endividada e procurei a defensoria. Eu estava com uma dívida no cartão de crédito Santander de R$ 4.600. A defensoria chamou o Santander e eles mesmos, por conta deles, fez uma prestação de 10 prestações de R$ 126.
Mesma coisa aconteceu com o cartão do Bom Sucesso, com a margem extra, que eu peguei 3 mil e já tinha pagado 10 mil. A defensoria entrou, a doutora Renata, ela tem uma equipe 1000. A doutora Renata, pelo telefone, resolveu, e eles ainda eu liquidei, eu falei, não faço questão de receber dinheiro, não aguento mais ver isso no meu contra-cheque. Liquidei a dívida e ainda me estornaram R$1.000. Então, eu quero parabenizar o consumidor e a doutora Larissa. Obrigado pelo seu depoimento. E vai pagar o chopp? Obrigado pelo depoimento. Eu reitero parabéns aqui à Defensoria Pública. É realmente um exemplo. A doutora Larissa, juntamente com a equipe dela, a doutora Alessandra Bentes, a doutora Patrícia, que estava aqui também conosco, o Ministério Público, a professora Rosângela Cavalazzi, a secretária Solange Amaral, que teve essa ideia de propor esse debate aqui, que eu acredito que tenha sido extraordinário. Muitíssimo obrigado. Peço que todos entrem no Facebook do Procon Carioca, no Twitter do Procon Carioca, no nosso site também, tem algumas novidades lá, nosso atendimento itinerante. Ou seja, procurem o Procon Carioca, nós estamos sempre à disposição. A Prefeitura do Rio de Janeiro criou o Procon Carioca para atender os cariocas.